Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Romeu Gabriel da Silva Mota. Trabalharemos a disciplina Movimentação e Armazenagem. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois a postarem ao nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante a leitura do caderno didático. Então vamos lá? Nesta aula, iremos discutir os seguintes temas: classificação dos materiais, layout dos armazéns, estruturas de estocagem, automação nos armazéns e responsabilidade civil. Então, falando de classificação de materiais, temos como conceito preliminar que é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Mas, qual a razão de classificarmos materiais? Os dados que advêm da classificação servem de informação gerencial ao administrador de materiais, que se torna capaz de voltar sua atenção a determinada categoria de material, ao invés de tentar, em vão, lidar com uma infinidade de itens de materiais. Sem uma classificação de materiais bem definida, seria quase impossível ao gestor de materiais administrar seus estoques. Atributos da classificação de materiais. Um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que o tornem satisfatório. São três os atributos de um bom sistema de classificação. Primeiro, abrangência. A classificação deve abordar uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente. Aspectos físicos, financeiros, contábeis, são todos fundamentais em um sistema de classificação abrangente. Flexibilidade. Um sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla da gestão de estoques, enquanto a abrangência tem a ver com as características do material. A flexibilidade refere-se à comunicação entre os tipos de classificação, bem como a possibilidade de adaptar a melhor o sistema de classificação sempre que desejável. Praticidade. A classificação deve ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Ainda deve prover informações objetivas. Etapas da classificação de materiais. Além dos atributos de um sistema de classificação, há de se abordar as etapas ou princípios que regem a classificação de materiais, conforme listados a seguir nos slides. Catalogação. Arrolamento de todos os itens de material existente em estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto. Simplificação. Redução de diversidade de itens de material em estoque que se destinam a um mesmo fim. Caso existam dois itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, opta-se pela inclusão de apenas um deles no catálogo de materiais. A simplificação é uma etapa que antecede a padronização. Identificação, descrição minuciosa do material, possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Normalização, estabelecimento de normas técnicas para que os itens de material em si ou para seu emprego com segurança. Pode-se dizer que a normalização de itens de material é necessária para a consecução da padronização em sua completude. Um exemplo de material a ser normalizado são os medicamentos. A bula é, nesse caso,
o produto final da normalização. Para outros tipos de materiais, a entidade oficial de normalização do Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Há de se ressaltar que nem todos os materiais carecem de normalização. Padronização. Uniformização do emprego e do tipo de material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite intercambiabilidade de sobressalentes ou demais materiais de consumo, peças, cartuchos de impressora, padronizadas, bobinas de fax, etc. Codificação. Atribuição de uma série de números e ou letras a cada item de material, de forma que essa informação compilada em um único código represente as características do item. Cada item terá, assim, um único código. Dessa maneira, é através da classificação que os itens em estoque são agrupados segundo determinados critérios, sejam eles peso, forma, dimensões, tipo, uso, etc. O resultado é a otimização dos controles de estoque, dos procedimentos de armazenagem e da operacionalização dos almoxarifados. Cabe a observação de que, na rotina operacional de uma organização, nem sempre todas as etapas da classificação de materiais serão necessárias. Ao adquirir um produto já padronizado, por exemplo, basta sua especificação e posterior codificação. Ademais, deve-se ter em mente que o produto final da classificação de materiais, uma vez concluída as etapas em tela, é um catálogo devidamente simplificado, especificado e codificado, apresentando, se for o caso, itens de material normalizados e padronizados. Tal produto passa a ser uma das principais ferramentas de trabalho nas compras públicas, consubstanciando-se como uma espécie de memória técnica vigente dos itens de material, passíveis de aquisição pelo órgão ou entidade. Tipos ou critérios de classificação de materiais. Vários são os tipos de classificação de materiais, determinados em função das informações gerenciais desejadas pelo gestor de materiais. Veremos a seguir os principais tipos de classificação. 1. Possibilidade de fazer ou comprar. Esta classificação tem por objetivo prover a informação de quais materiais poderão ser produzidos internamente pela organização e quais deverão ser adquiridos no mercado. As categorias de classificação podem ser assim listadas: materiais a serem produzidos internamente, materiais a serem adquiridos, materiais a serem recondicionados ou recuperados internamente, materiais a serem produzidos ou adquiridos, depende de análise caso a caso pela organização. A decisão sobre produzir ou adquirir um item de material no mercado é tomada pela cúpula da organização, considerando os custos e a estrutura envolvida. Nesse contexto, há duas estratégias possíveis: a verticalização e a horizontalização. Verticalização: produz-se ou tenta-se produzir internamente tudo o que puder. Essa estratégia foi dominante nas grandes empresas, usualmente denominadas conglomerados, marcadas por uma departamentalização multidivisional até o final do século passado, no intuito de assegurar a independência de terceiros. Mas, raramente, há empresas que ainda se esforçam na verticalização de seus negócios. No entanto, verticalizar mostrou-se um negócio arriscado, já que corre o risco da empresa ficar engessada, ou seja, a imobilização de recursos e a baixa flexibilidade do processo produtivo podem tornar o negócio pouco flexível. A horizontalização: compra-se
de terceiros o máximo de itens que irão compor o produto final. Essa estratégia é a grande tendência das empresas modernas. De modo geral, apenas os processos fundamentais não são terceirizados, por razões de segredos tecnológicos. A estrutura horizontalizada é típica do sistema Toyota de produção, que remete a terceiros cerca de 75% do processo produtivo. O quadro a seguir sumariza as vantagens e desvantagens dessas estratégias. Vejamos no seguinte slide. Aqui estão as estratégias organizacionais nas aquisições de materiais. Na verticalização, quais são as vantagens? Independência de terceiros, maiores lucros, manutenção de segredos sobre tecnologias próprias. E suas desvantagens? Perda de flexibilidade, a empresa fica mais engessada, como já dito anteriormente. Maior investimento ou maiores custos. Na horizontalização, quais são as vantagens? Garantia de flexibilidade à empresa, menores custos, não há despesa na criação de estruturas internas. Desvantagens, perda de controle tecnológico, dependência de terceiros e lucros menores. Está aqui um comparativo entre as vantagens e desvantagens da verticalização e da horizontalização. Classificação por demanda. Materiais de estoque são os materiais que, dada a previsibilidade da demanda pela organização, devem ser mantidos em estoque. Materiais não de estoque são os materiais que, dada a imprevisibilidade da demanda pela organização, não têm necessidade de estarem em estoque. Lembrem-se, estoque gera custo à organização. No custo de materiais não de estoque, quando verificada sua necessidade, inicia-se um processo pontual de aquisição. 3. Por aplicação na organização. Matéria-prima, substância que torna parte do processo de produção, incorporando fisicamente o produto final. Produto intermediário ou em processo produto, que tornará parte no produto final, sem que haja alteração em suas propriedades físicas ou químicas. Produto final ou acabado. Produto que representa o objetivo final da organização, estando pronto para a comercialização. Material auxiliar. Material utilizado no processo de fabricação, produção, sem que se incorpore ao produto final. 4. Classificação por periculosidade. Materiais perigosos são aqueles que oferecem risco, em especial durante as atividades de manuseio e transporte. Nesta categoria estão inseridos os explosivos, líquidos e sólidos inflamáveis, materiais radioativos, corrosivos, oxidantes, etc. 5. Por perecibilidade. Trata-se de uma classificação que leva em conta a alteração das propriedades físico-químicas do material, gêneros alimentícios, vacinas, materiais para testes laboratoriais, entre outros, são considerados perecíveis, já que estão sujeitos à deteriorização e à decomposição. Uma visão abrangente arrola diversas razões passíveis de ensejar a classificação de um material como perecível. Por ação higroscópica, exemplo, um cal virgem. Por limitação do tempo, exemplo, alimento, remédios. Instáveis, exemplo, peróxidos e óxidos. Por contaminação por água, como exemplo, temos óleo para transformadores. Por contaminação por partículas sólidas, exemplo, graxa. Pela ação da gravidade, exemplo, eixo de grande comprimento. Por queda, colisão ou vibração, pode acontecer com os vidros ou cristais.
pela mudança de temperatura, exemplo, selantes e anéis de vedação, pela ação da luz, filmes fotográficos, por ação de atmosfera agressiva, como exemplo aí, atmosfera com cloro ou ácidos, etc. Ação de animais, ratos, insetos. Para o material perecível, em razão do tempo, há de se dispensar especial atenção quanto aos prazos de vencimento. Em geral, quando compõe estoques, emprega-se uma sistemática de distribuição dos materiais conhecida como PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. Termo originado da sigla em inglês FIFO, First In, First Out, que se refere à sistemática segunda a qual o primeiro item de material a entrar é o primeiro a sair. 6. Classificação por importância operacional. A classificação XYZ avalia o grau de criticidade ou de imprescindibilidade do item de material nas atividades desempenhadas pela organização. As classes são assim definidas. Classe, definição classe X. Materiais de baixa criticidade, cuja falta não implica paralisação da produção, nem riscos à segurança pessoal, ambiental e patrimonial. Ainda há a facilidade de sua obtenção no mercado. Classe Y, materiais que apresentam grau de criticidade intermediário, podendo ainda ser substituídos por outros com relativa facilidade. Classe Z, materiais de máxima criticidade, não podendo ser substituídos por outros equivalentes em tempo hábil sem acarretar prejuízos significativos. A falta desses materiais provoca a paralisação da produção ou coloca em risco as pessoas, o ambiente ou o patrimônio da empresa. A classificação por importância operacional provê uma informação qualitativa acerca da relevância do item de material para a rotina da organização. Para uma análise mais acurada, esta informação deve ser associada a uma análise quantitativa em termos de impacto financeiro do material. A análise quantitativa é provida por meio da classificação ABC. As razões para consideração de materiais como críticos podem ser assim listados. Razões econômicas é igual a materiais de custos significativos de transporte e armazenagem. Razões de armazenagem, o manuseio e transporte. Materiais de alta periculosidade ou perecíveis ou ainda de elevados peso e dimensão. Razões de planejamento, materiais de difícil previsão de consumo pela organização. 7. Classificação por valor de demanda. A classificação da curva ABC, ou princípio de Pareto, é uma ferramenta segundo a qual os itens de material em estoque são classificados de acordo com sua importância, geralmente financeira. O principal objetivo da análise ABC é identificar os itens de maior valor de demanda e sobre eles exercer uma gestão mais refinada, especialmente por representarem altos valores de investimentos e, muitas vezes, com impactos estratégicos sobre a sobrevivência da organização. Devemos frisar que, na sistemática da curva ABC, os itens de material em estoque são usualmente classificados de acordo com seu valor de demanda, mas existe a possibilidade de adoção de outros critérios, como, por exemplo, impacto na linha de produção ou itens mais requisitados pelos setores da organização. Vamos falar em layout. O que é layout? Layout é uma palavra de origem inglesa que significa esboço, rascunho, ou seja, nada mais que é um projeto para arranjar fisicamente máquinas, equipamentos e fluxos de materiais antes da criação de uma empresa.
No caso da construção de uma nova obra, o layout deve ser elaborado obedecendo à sequência da produção, com espaços disponíveis para uma futura ampliação. Porém, no caso de grandes indústrias, são necessárias áreas destinadas ao sistema de segurança, portas de emergência de fácil acesso, refeitórios, vestiários, área médica, etc. O layout ou arranjo físico de uma empresa abrange a localização física dos recursos e ferramentas a se utilizar, determinando sua forma e aparência. Estabelecido a partir do estudo do sistema de informações relacionado com a distribuição dos móveis, equipamentos e pessoas, o espaço físico influi no trabalho desenvolvido pelos indivíduos dentro da empresa. Apesar de ser aquilo que a maioria das pessoas notaria quando entrasse na empresa, a grande preocupação de um estudo desse tipo é manter o fluxo otimizado entre os papéis e pessoas, ao invés do simples aspecto de visualmente adequado. Basicamente, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas e equipamentos e posicionamento de todo o pessoal da empresa. Também determina a maneira a qual os recursos são transformados, tais como materiais, informações e clientes, que fluem através da operação. Qualquer mudança, até mesmo as pequenas, podem afetar o fluxo de materiais e pessoas no sistema. São três os tipos básicos de layout. Muitas variações e combinações desses três tipos podem ser feitas de acordo com a necessidade. É a forma como as áreas de armazenagem de um armazém estão organizadas, de forma a atualizar todo o espaço existente da melhor forma possível, verificando a coordenação entre os vários operadores, equipamentos e espaço. Layout ideal é aquele que procura minimizar a distância total percorrida com uma movimentação eficiente entre os materiais com a maior flexibilidade possível e com custos de armazenagem reduzidos. Vejamos os tipos de layout. Layout posicional, por posição fixa ou por localização fixa do material, usado para montagens complexas. Os materiais ou componentes principais ficam em um lugar fixo. Layout funcional, por processo, agrupa-se todas as operações de um mesmo tipo de processo. Layout linear, por linha de produção ou por produto. Os materiais é que se movem. Uma operação próxima à anterior e os equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de operações. Quais são os objetivos do layout? Minimizar investimento em equipamentos, minimizar tempo de produção, utilizar espaço existente da forma mais eficiente possível, flexibilidade das operações, diminuir custos de transporte de material e melhor estrutura da empresa. Meios de projetar o layout. É preciso definir a localização de todos os obstáculos, como colunas de apoio, saídas de emergências, postos de escada, elevador e equipamentos contra incêndios. É preciso localizar as áreas de recebimento e expedição, levando em consideração as melhores posições para recebimento dos transportadores, localizar as áreas primárias, secundárias de separação de pedidos e de estocagem para que se tenha o máximo espaço, movimentação de materiais e eficiência de mão de obra para os materiais mais importantes a serem estocados, definir o sistema de localização do estoque,
onde cada item irá ficar, e avaliar as alternativas de layout do estoque, quanto à intensidade de uso, semelhança de agrupamento por localização dos itens, a distribuição dos locais por tamanho e peso, as características físicas e químicas dos materiais e a utilização do espaço. A grande decisão do projeto de armazenagem está em apontar onde itens específicos de estoque devem ser localizados, como devem ser arranjados e que método usar para encontrar o estoque, de modo a minimizar as despesas de movimentação, obter máxima utilização do espaço e satisfazer as restrições de localização do produto, como segurança, um seguro contra incêndio, compatibilidade e necessidade de separação de pedidos. O nível de atividade e de serviço desejado determina o seu custo. Para tanto, deve-se buscar um equilíbrio entre três objetivos, que é um bom fluxo de material, custos operacionais baixos para estocagem e coleta, eficientes utilização do espaço de estocagem dos equipamentos. O fluxo de material diz respeito ao percurso dos itens desde o ponto de recebimento à expedição, sendo determinada pela disposição de recebimento, estocagem, embalagem e estruturas de estocagem. O melhor percurso é o mais curto para o fluxo do material, porque custa dinheiro mover material e, para isso, dois princípios devem ser seguidos. Minimizar o retrocesso, buscando direcionar o movimento dos itens para a expedição e localizar as atividades relacionadas próximas, visando minimizar as distâncias de movimentação entre duas operações. Por exemplo, a coleta e a embalagem são atividades que devem ser paralelas, por haver quantidades menores de movimentação entre ambas. Finalidades básicas do layout: redução de desperdício de materiais, aumento na capacidade produtiva, melhorar condições de trabalho, melhor aproveitamento da área do trabalho. Coisas que qualquer profissional de logística deveria saber sobre layout de armazenagem. Você está seguro com o layout de armazenagem da sua empresa? Ele garante o máximo de eficiência nos espaços e distribuição dos materiais? A logística é satisfatória? Responderemos essas perguntas após avaliarmos o que o layout do armazém precisa conter para promover uma boa gestão de estoque. Materiais com mais saídas, o layout deve facilitar a logística e fazer com que o profissional não perca tempo com a carga e descarga de materiais. Portanto, se os materiais com maior índice de saída ficarem guardados em áreas de grande profundidade e distância percorrida, um layout eficiente posiciona os materiais mais populares próximos aos pontos de entrada e saída do estoque. Armazenamento por afinidade. Tudo o que costuma ser recebido ou expedido ao mesmo tempo precisam ser armazenados juntos. Isso evita perda de tempo durante o processo de entrada e saída dos produtos estocados. Tamanho. O layout de armazenagem precisa tornar o espaço eficiente. Isso significa que os espaços devem ser projetados de acordo com o tamanho dos materiais. Ao utilizar grandes ambientes para estocar pequenos produtos, vai haver desperdícios de espaço e automaticamente prejuízos para o armazém. Características. O layout de armazém deve respeitar as características de cada produto. Dependendo do material, alguns cuidados a mais durante a estocagem e logística
podem ser necessários, como temperatura, peso, espaço, etc. O layout deve prever essas necessidades para garantir a integridade do produto, eficiência do espaço. O espaço deve ser planejado pensando na conservação, limitação e acessibilidade. A ideia deve ser sempre promover a melhor gestão dos produtos estocados e otimizar o tempo de trabalho. Para garantir a eficiência do seu layout de armazenagem, os profissionais devem ser capacitados para entender desde a elaboração do layout do armazém até a fabricação e montagem dos equipamentos. Estruturas de armazenagens são todos aqueles itens físicos que diariamente poderão ser usados para melhorar o desempenho de um armazém. Aqui listamos 10 deles. Os pallets, estrutura na qual os estoquistas acomodam grandes quantidades de produtos para estocagem em um armazém e ou transportes em um caminhão, navio, aeronave ou outro veículo. Porta-pallets, estantes que recebem os pallets dentro de um armazém. Tecnologias modernas em porta-pallets, por exemplo, podem ser montadas em menos de 10 minutos e usadas tanto dentro do armazém como na frente de uma loja com gôndolas. Carrinhos disponíveis em formatos tubulares, gaiolas, bandeja e convencional, entre outros, ampliam a força de trabalho do estoquista no transporte interno de produtos em um armazém. As paleteiras são carrinhos com motores elétricos que aumentam a agilidade na transferência de produtos do caminhão para o armazém e vice-versa. As empilhadeiras, veículos motorizados dotados de braços em formato de garfo que possibilitam a retirada e alocação de pallets de produtos nas estantes, porta-pallets. Extintor, item de segurança fundamental para conter focos de fogo que acidentalmente ocorram dentro de armazém. Lanternim, estrutura inserida no telhado para possibilitar maior ventilação, reduzir o calor, melhorar o ambiente de trabalho e evitar acidentes dentro do armazém. Distanciadores, peças retangulares usadas para manter o alinhamento e aumentar a estabilidade de estruturas porta-pallets. Planos metálicos eliminam a necessidade de pallets e transformam as estantes em gôndolas, que poderão ser usadas na frente de loja para expor produtos. Os telhados translúcidos, estruturas transparentes que permitem a entrada de luz natural no armazém e assim diminuem os gastos com energia elétrica usada para acender luzes artificiais. Tipos de estrutura de estocagem. Para conseguir atender a cada necessidade específica, podem ser encontrados muitos tipos de estrutura de estocagem no segmento. Dessa forma, o cliente deve analisar e optar pela estrutura que for mais conveniente dentre as mais utilizadas. Por exemplo, porta-pallets convencional é uma estrutura de estocagem muito usada quando se precisa de seletividade, ou seja, quando a carga é muito variada e precisa-se que ela seja facilmente selecionada dentro dos armazéns. Porta-pallets para corredores estreitos. Garante que o espaço do armazenamento seja otimizado em função da diminuição de corredores de movimentação. Porta-pallets autoportante. Garante mais aproveitamento do espaço vertical e tem um tempo de construção menor em relação aos outros modelos de estrutura de estocagem. O porta-pallets deslizante possui pequena área para circulação. Dessa forma, o pallet fica mais protegido, pois, quando não está em movimento,
Essa estrutura de estocagem fica na forma de blocado, usada em espaços restritos. Estrutura tipo cantilever. Com ela é possível uma boa seletividade, além de mais velocidade na armazenagem. Estrutura de estocagem perfeita para peças de comprimento longo e indicada para cargas com armazenagens pela lateral. Estrutura tipo drive-in tem como característica principal o aproveitamento do ambiente, a eliminação dos corredores, restando apenas um frontal. Estrutura de estocagem com alta velocidade e seletividade. As estantes. Estrutura de estocagem estática utilizada para itens pequenos. É possível a montagem em pisos intermediários e diferentes níveis. Estante de grande comprimento, muito usadas para cargas sem grande peso e que possuem um grande tamanho. Vamos então falar da automação nos armazéns. A logística tem sofrido grandes transformações nos últimos 20 anos em todo o mundo. As atividades logísticas de vários países estavam voltadas apenas para o atendimento das necessidades imediatas do mercado interno e, devido às mudanças ambientais, as empresas tiveram que se modernizar e ampliar sua área de atuação. O Brasil não foi exceção à regra. No atual ambiente econômico, a logística vem se transformando num dos principais instrumentos para o aumento da competitividade empresarial. A cada dia surgem novas tecnologias e abordagens gerenciais que impulsionam e a tornam mais importante. Tal dinâmica impõe às empresas a necessidade de revisão contínua de suas práticas gerenciais e operacionais, com o objetivo de expandir as fronteiras da produtividade e atingir a excelência no atendimento aos clientes. Acompanhar essas mudanças e liderar o processo de transformação necessário para o aperfeiçoamento da capacitação logística é um dos maiores desafios dos executivos. A importância que se tem atribuído à área logística faz com que as empresas invistam cada vez mais em centros de distribuição, construção ou readequação de layouts, equipamentos de movimentação e armazenagem, softwares de gestão e roteirização e hardwares, bem como em consultoria, com o objetivo de tornarem-se empresas mais competitivas com estrutura de custos mais baixos. Hoje, muitas organizações que atuam como servidores logísticos, operadoras e transportadoras já dispõem de tecnologias de ponta. Com o ambiente empresarial cada vez mais competitivo, a tecnologia de informação, quando bem utilizada, torna-se um diferencial para as empresas que buscam a excelência do atendimento ao cliente. Dessa forma, cada vez mais as empresas procuram alternativas para facilitar o gerenciamento de suas atividades, visando aumentar o controle e obter informações precisas que possam, de fato, agilizar a tomada de decisões e, consequentemente, melhorar o nível de serviço prestado. O WMS, Sistema de Automação e Gerenciamento de Depósitos, até meados da década de 70 do século passado, os sistemas informatizados de controle de estoque somente possuíam a habilidade de controlar as transações de entrada e saída em estoque e a respectiva baixa de tais movimentações contra os pedidos de fornecedores e clientes. Eram softwares desenvolvidos para substituir os sistemas manuais de fichas de controle de estoque. Surgiram, então, os sistemas de controle de endereçamento, que passaram a agregar a preocupação com a localização do material em um endereço do depósito. Esta evolução propiciou
o uso mais intensivo do conceito de armazenagem dinâmica ou aleatória, onde as mercadorias deixaram de ter locais fixos de armazenagem e passaram a serem estocadas em qualquer local do depósito, já que estes locais passavam a ter uma identificação devidamente cadastrada e controlada pelo computador. Passou-se a ter a possibilidade de aumentar a densidade de estocagem nos depósitos, pois não mais havia a obrigação de reservar espaços para o estoque máximo de cada item. Entre outras vantagens, os sistemas de endereçamento permitiram que o trabalho de estocar e retirar mercadorias dos estoques pudesse ser feito por qualquer operador de almoxarifado, não mais sendo necessário que tal operador tivesse conhecimento do material para saber onde ele estava armazenado. O WMS surgiu da necessidade de se melhorar os fluxos de informação e de materiais dentro de um armazém, tendo como resultados principais a redução de custos, a melhoria na operação e o aumento do nível de serviço prestado aos clientes. A otimização proporcionada pelo WMS permite que haja um aumento da precisão das informações de estoque, da velocidade e qualidade das operações do centro de distribuição e da produtividade do pessoal e equipamentos. Os eventos são registrados em tempo real, identificando o operador ou o equipamento que realizou a tarefa. Isto se tornou possível devido ao surgimento de novas tecnologias de informação, tanto em hardware quanto em software. Os principais objetivos de um WMS são aumentar a precisão das informações de estoque, a velocidade e a qualidade das operações dos centros de distribuição e a produtividade do pessoal e dos equipamentos dos depósitos. Entre suas características básicas, destaca-se a facilidade de acoplamento com sistemas. ERP, de mercado ou desenvolvido internamente, a possibilidade de administrar múltiplos locais de estocagem, a possibilidade de administrar mercadorias de diferentes proprietários, a utilização de sistemas de coletas e dados por radiofrequência e a utilização do conceito de convocação ativa. As principais funcionalidades de um software WMS são rastreabilidade das operações, inventários físicos rotativos e gerais, planejamento e controle de capacidades, definição de características de uso de cada local de armazenagem, sistema de classificação dos itens, controle de lotes, datas e liberação de quarentenas e situação de controles de qualidade, separação de pedidos, interfaceamento com clientes e fornecedores, cálculo de embalagens de despacho e lista de conteúdos, controle de rotas e carregamento de veículos. Endereçamento de armazenagens e automação na armazenagem. Uma das principais funcionalidades de um WMS é o endereçamento de armazéns, processos, o qual consiste na definição de uma localização de um produto dentro de um espaço do armazém, subdividindo o depósito em ruas numeradas com endereços de estocagem. Um armazém endereçado torna principalmente a atividade de separação mais eficiente, fazendo com que o separador encontre os produtos com maior facilidade, aumentando então a produtividade e reduzindo custos com mão de obra. O processo de desenvolvimento de projetos de automação divide-se em três grandes fases. A fase de preparação, que tem como principais atividades a formalização dos objetivos do projeto e a formação da equipe responsável por seu planejamento e implementação. A fase de definição
em que são criados os novos processos e a partir de então são definidos os softwares que darão suporte à operação, bem como os equipamentos de movimentação e estocagem. A fase de implementação, quando são adquiridos os itens necessários, o pessoal é treinado, os equipamentos são testados e colocados em operação. Os instrumentos de gestão empresarial disponíveis no mercado são importantes, pois geram benefícios de melhoria na qualidade e produtividade, além de atuarem como ferramenta na tomada de decisão. Grande parte dessas soluções são baseadas em dois conceitos básicos da gestão, que é o ERP, Sistema Integrado de Gestão Empresarial, e o MRP, Planejamento das Necessidades de Materiais. Para ajudá-lo a compreender qual delas se adequa melhor às necessidades do negócio, descrevemos o papel de cada uma, ressaltando suas funções e como é possível integrar todas as soluções de modo que as empresas tenham acesso fácil aos dados. Confiram. RP. Os RPs, em termos gerais, são softwares desenvolvidos para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de seus negócios. No entanto, a grande maioria dos RPs disponíveis possuem excelentes módulos de contabilidade, orçamento, controladoria, mas, infelizmente, não conseguem lidar com a dinâmica do ambiente produtivo e não atendem às necessidades do chão de fábrica. Devido a isso, surgiu a necessidade do desenvolvimento de sistemas que completassem o ERP, garantissem a completa integração do setor industrial com os demais departamentos de uma organização. Os principais benefícios dessa solução são redução de custos obtidos com a diminuição de desperdício de materiais, mão de obra, diminuição de erros e retrabalhos, logística, transporte e manutenção de veículos, integração entre todos os setores, o que facilita a comunicação e agiliza o tráfego das informações. Tudo isso contribui para a diminuição de prazos. Eliminação de controles manuais, planilhas, anotações, redigitação de dados e diminuição de erros. Detecção de erros internos, o que possibilita melhor os processos, obter novos ganhos e melhorar a qualidade dos produtos e serviços. MRP. O MRP tem como objetivo definir as quantidades e momentos em que cada item deve ser produzido ou comprado, a fim de atender o planejamento da produção. E para isso, ressalta que as estruturas de produto devem estar perfeitamente definidas, assim como os tempos de obtenção ou fabricação. Principais vantagens da implantação desse sistema: planejamento. Permite o planejamento de compras, de contratações ou demissões de pessoal, necessidade de capital de giro, necessidade de equipamentos e demais insumos. Simulação. O gestor poderá realizar simulações de acordo com os diferentes cenários e demandas. Seus efeitos poderão ser analisados, auxiliando na tomada de decisão. Reduz a influência dos sistemas informais. Com a implantação do MRP, deixam de existir os sistemas informais, muitos usuais nas fábricas ainda hoje. Nesses sistemas, a informação sobre um determinado produto, por vezes, fica armazenado na cabeça de fulano.
TMS, conhecido como Sistema de Gerenciamento de Transporte ou ainda Sistema de Gestão de Transportes e Logística. É um software para melhoria da qualidade e produtividade de todo o processo de distribuição. Este sistema permite controlar toda a operação e gestão de transportes de forma integrada. O sistema é desenvolvido em módulos que podem ser adquiridos pelo cliente, consoante as suas necessidades. Este sistema controla o processo de um transportador abrangendo as áreas comerciais, operacionais, saques, seguros, faturamento, financeira e logística. Um TMS visa ser integrado com o sistema de ERP. Desta forma, ao emitir uma nota fiscal, por exemplo, a integração financeira, fiscal e contábil ocorrerá automaticamente. O sistema tem como finalidade identificar e controlar os custos inerentes a cada operação, sendo importante identificar e medir os custos de cada elemento existente na cadeia de transporte, a qual envolve não só o veículo em si, mas também a gestão dos recursos humanos e materiais, o controle das cargas, os custos de manutenção da frota e índices de discrepância nas entregas, bem como as diversas tabelas de fretes existentes, peso, valor, volume, apresentado o modelo que melhor se ajusta. Vantagens de um TMS. Um TMS permite obter o custo mínimo de operação, pois permite visualizar e controlar todos os custos inerentes à gestão de transporte. Controlar a qualidade dos serviços realizados interna e externamente ou por terceiros e estabelecer metas de qualidade conforme as necessidades. Também aumenta a disponibilidade da frota, prevendo possíveis problemas que possam ocorrer nas partes mecânica e elétrica do veículo e informações detalhadas de fácil acesso que permitem uma rápida tomada de decisão. Para se ter uma ideia da importância da aplicação do TMS dentro de uma empresa, é preciso saber quanto representa o custo do transporte. Numa indústria, o custo de transporte é, em geral, o segundo maior, ficando apenas atrás do custo de produção. Os encargos com o transporte variam entre 1/3 e 2/3 do total dos custos logísticos que englobam abastecimento, movimentação, armazenagem e distribuição. A gestão de transporte é parte essencial de um sistema logístico. É a atividade responsável pelos fluxos de matéria-prima e produto acabado entre todos os elos da cadeia logística. Utiliza grande número de ativos que se encontram dispersos geograficamente, o que torna a gestão de transporte ainda mais complexa. A alta complexidade gerencial, intensa utilização de ativos e a gestão sob um grande fluxo físico de produtos torna o transporte a maior conta individual de custos logísticos. Desta forma, bom gerenciamento de transportes pode garantir melhores margens para a empresa, através de redução de custos e o uso mais racional dos ativos, e um bom nível de serviços para os clientes, através do aumento da disponibilidade de produtos, reduções nos tempos de entrega, entre outros benefícios. Na gestão de transportes, existem decisões a serem tomadas em 3 níveis, na qual podemos citar nível operacional, nível tático e nível estratégico. O TMS visa auxiliar no planejamento, execução, monitoramento e controle das atividades relativas à consolidação de carga, expedição, emissão de documentos, entregas e coleta de produtos, rastreabilidade da frota de produtos, auditoria de fretes, apoio à negociação, planejamento de rotas e modais,
monitoramento de custos e nível de serviço, e planejamento e execução de manutenção da frota. Para finalizar, vamos falar da importância do seguro e responsabilidade civil do armazém. O objetivo da responsabilidade civil é reparar o dano causado que tenha levado à diminuição do bem jurídico da vítima, sendo que, sem dano, não há reparação, só podendo existir a obrigação de indenização quando existir dano, que pode ser de ordem material ou não material. A responsabilidade civil parte do posicionamento que todos aquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito tem o dever de reparar, pois todos temos um dever jurídico originário, o de não causar danos a outrem, e ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano em que foi causado. As condutas humanas que venham a causar um dano são, na maioria das vezes, cometidas por uma ação que se originam de um fazer, ou seja, um movimento corpóreo comissivo, uma ação voluntária que causa um prejuízo, dano ou lesão a alguém. Diferente da omissão, onde temos um não fazer, uma pessoa que não age quando poderia, e com isso permite que alguém, diante de um risco ou uma situação de perigo, venha a sofrer um dano ao patrimônio ou uma lesão a si própria. As operações em armazéns gerais pressupõem responsabilidade pela guarda e movimentação de mercadorias próprias e de terceiros, portanto, sujeitas a perdas e avarias por várias causas externas e muitas vezes inevitáveis, e sobre as quais os responsáveis pelo estabelecimento não têm domínio. A ocorrência de sinistros, roubo, furto, incêndios, inundação, acidentes de quedas, etc., que venham a causar perdas parciais ou totais da mercadoria e produtos sob a guarda do armazém, obriga os responsáveis pelas operações, os proprietários dos armazéns, a uma restituição monetária, às vezes não suportável. É justamente para minimizar essas possíveis perdas que se faz necessária a contratação de seguros. Este ramo de seguro é denominado de seguro de responsabilidade civil geral, e seu sub-ramo é seguro de responsabilidade civil, armazéns gerais e similares. Terminamos aqui mais uma aula. Gostaria de agradecer a todos vocês e conto com a participação de vocês na nossa sala.